o tema proposto, eu acredito que pelo amigo Espírito Santo. É isso mesmo, o amigo Espírito Santo que nos conduz, que nos direciona, nos volta aqui nesta manhã para estarmos falando sobre a busca do equilíbrio através da palavra de Deus. Como eu disse, eu estou aqui junto com um estudo do nosso pastor Israel Alves, ele é ali de Salvador, Bahia, ele é um psicólogo, ele entende muito nessa área, ele é uma bênção, você pode também procurá-lo aí pelas redes sociais, pastor Israel Alves, ele é da Devida Nova, estou profetizando, ele é da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Salvador, Bahia. Queridos, e aqui nós vamos abrindo aqui o texto sagrado, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso de número 23. Quem achar primeiro, lê, Zê. Já achou, Zê? Quem achar primeiro, lê. Ai, meu Deus, os ouvintes já estão lendo, já leu 2 vezes, já leu 3. E nós estamos aqui ainda nos estúdios da rádio procurando, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ô, Glória. Ela achou. Capítulo 3, 5, verso 25. Verso 23. 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ela vai procurar para nós também Romanos, capítulo de número 7, no verso 15 até o verso 19, mas enquanto isso eu vou à introdução junto com os irmãos. Romanos, capítulo 7, do verso 15 até o verso 19. Queridos, infelizmente existem muitos desequilíbrios na vida das pessoas e também na vida das pessoas que são chamadas para um ministério, que o Senhor Deus os chama para o ministério. Nós conseguimos ver muitas pessoas desequilibradas, infelizmente, não conseguem manter um comportamento de cristão. Nós conhecemos muitos irmãos, muitos cristãos, muitos obreiros que não conseguem administrar as suas emoções, obreiros que não conseguem ser submissos a seus líderes, obreiros que não conseguem se manter fiel dentro da igreja, ele tem um comportamento, fora da igreja ele tem outro comportamento. Nós encontramos pessoas dentro da igreja que parecem anjos. Você olha, você fala, é um anjinho. Só que quando sai do ambiente de igreja, do ambiente de culto, do ambiente de servir, essas pessoas que parecem anjos, se tem um comportamento muito trágico, tem um comportamento, diremos que comportamento, parece uma tragédia. Diremos assim, dentro da igreja é um anjo e lá na família são pessoas que são uma verdadeira tragédia. Pessoas que querem às vezes manter um ministério, pessoas que querem às vezes ser fiéis a Deus, mas na realidade eles não conseguem, porque eles têm dificuldade também de serem submissos aos seus líderes, têm dificuldade de manter todo esse comportamento que eu estou falando para vocês. Essas pessoas são pessoas que precisam de ajuda. E essa ajuda nós vamos tentar oferecer para vocês aqui, através do programa Semear, através da palavra de Deus, né? O programa Semear, através da Rádio Vida Nova, ministrando ao teu coração por intermédio da palavra de Deus. Por isso nós convidamos você a ficar junto conosco, a não perder essa série de estudo, a não perder essa semana de estudo. Vamos buscar o equilíbrio ministério, na vida espiritual, na vida cristã, por meio da palavra de Deus. Encontrou para nós? Romanos 7. Do verso 15 ao 19. Ok. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim.
Vocês viram aí Paulo dizendo, né, dessa grande guerra, dessa grande luta que existe dentro dele, né? Ele pensa em fazer o que é bom, mas aí quando se vê, ele já está fazendo o que ele não quer fazer. E é uma guerra constante nas nossas vidas e nós precisamos, por meio da palavra, buscar esse equilíbrio. Nós conhecemos muitas pessoas que até lideram os outros, têm muita facilidade para poder liderar os outros. Se você olhar, você fala, é um verdadeiro líder, né? Lidera até muito bem, só que não consegue liderar a sua própria vida. Não consegue ter o controle sobre si próprio, não consegue ter controle emocional, não consegue ter esse controle. Ou são frios, né? Pessoas que ou são frios ou são quentes, né? Não consegue manter esse equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, né? É muito fácil liderar alguém, é muito fácil liderar as pessoas, é muito fácil você dar ordem a alguém. Só que nós sabemos que o principal é quando nós conseguimos liderar nós mesmos, quando nós conseguimos dominar nós mesmos. Existem muitas pessoas que ou são frios, ou são emocionalistas, ou são fanáticos, ou são carnais. Tudo isso é falta de equilíbrio. Tá? Ou ele é um fanático, ou ele é um carnal. Então você vê aí o desequilíbrio. Entendeu? Desequilíbrio. Então, nós precisamos equilibrar tudo isso para poder vencer, né? E esse caminho de equilíbrio espiritual e emocional, ele é requerido da parte do Senhor Deus. Nós sabemos que o inimigo, ele tem proveito, ele toma proveito do desequilíbrio, entendeu? Do desequilíbrio. Então, nós precisamos equilibrar espírito, alma e corpo. Presta atenção na leitura que fizemos. Espírito, alma e corpo. Plenamente santificados, ou seja, o Deus de paz santifica tanto o espírito como a alma e o corpo. Equilíbrio. Tá? Nós vamos buscar esse equilíbrio. O nosso querido John Maxwell, ele escreve em um livro, chamado Livro de Ouro da Liderança, e ele diz assim, quando somos tolos, repito, quando somos tolos, queremos conquistar o mundo. Quando somos sábios, queremos conquistar a nós mesmos. Olha que coisa extraordinária. O tolo quer conquistar o mundo. O tolo quer conquistar as pessoas. O tolo tem prazer em dominar alguém, em reger alguém. O tolo quer dizer eu mando. O tolo quer dizer eu estou à frente, eu estou na liderança, você precisa me obedecer, quem manda aqui sou eu. O tolo, eu sou o cabeça, o tolo, eu tenho o comando de tudo, mas o sábio, o inteligente, é aquele que consegue conquistar ele mesmo, que consegue dominar as suas próprias emoções. Esse é o sábio, porque nós sabemos que querer dominar alguém é fácil, mas o duro e difícil é conseguir dominar a si própria, conseguir dominar as suas próprias emoções. Nós vamos juntos nesse estudo durante toda essa semana. Entramos então no primeiro tópico dessa semana, vai ser uma série de muitos tópicos, vou falar para vocês os tópicos para você ficar com desejo, com vontade de acompanhar essa série de estudo. O primeiro consiste em por que pessoas chamadas por Deus mantêm graves desequilíbrio. Porque pessoas chamadas por Deus mantêm graves desequilíbrio. O segundo tópico, que não será hoje, será nas séries seguintes, será o que os desequilíbrios podem provocar no ministério de uma pessoa. Depois nós vamos falar também sobre os transtornos, diversos transtornos. Falaremos também o que podemos fazer na busca do equilíbrio. E também nós vamos encerrar falando dos resultados de um ministério equilibrado. Meu Deus, vai ser muita coisa boa, você não pode perder esse estudo, você não pode ficar de fora desse estudo. Mas como hoje é o primeiro dia, como hoje é uma introdução, por que pessoas chamadas por Deus mantêm graves desequilíbrios? Primeiro, falta de integração sábia entre espírito, alma e corpo. Segundo, falta de controle de temperamento. Terceiro, falta de preparo. Quarto, instabilidade emocional. Quinto, instabilidade espiritual. Um líder, querido irmão, ele precisa, um líder, um membro
né? Quando eu falo de líder aqui, eu quero que você leve pela perspectiva não só de um líder de uma igreja, mas em algum lugar na tua vida você foi colocado como um líder. Se você é uma esposa, se você é mãe, você tem essa função de líder. Se você é um marido, você tem essa função de líder. Em algum lugar na tua vida, você é um líder. Você foi chamado para Deus para alguma coisa. Então, mentaliza isso aqui, tá? Então, toda pessoa, ela precisa ter esse equilíbrio entre espírito, entre alma. Quando falamos de alma, nós falamos do nosso psique. Nós falamos das nossas emoções. E nós também precisamos de ter um equilíbrio no corpo. Quando não tem esse equilíbrio, com certeza vai gerar vários tipos de problema, vai se desencadear vários problemas. Muitas vezes homens cheios do Espírito Santo, muitas vezes homens e mulheres cheias, né, do Espírito Santo, podem acordar no outro dia em um poço profundo. Você já se viu assim? Você já se deparou dessa maneira? Dentro da igreja parece que foi um mover tão grande na tua vida, mas de repente você acorda como se você tivesse vazio, oco. Pessoas que pegam o microfone e falam com tanta eloquência, que louvam com tanta eloquência, né? Que tem poder ali, você presencia essas virtudes do Espírito através da vida dessa pessoa, mas aí de um belo momento ela dorme e acorda, parece que oca, parece que vazia, desanimada, né? Sem força, sem esperança, querendo já desviar. O que é isso? O que é isso? Pessoas que pregam na igreja, como eu já disse, se comportam na igreja como anjos, mas dentro de casa, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, eles se comportam e brigam como os verdadeiros demônios. O que é isso? Que coisa é essa? É falta do quê? De integração entre espírito, alma e corpo. O que eu estou dizendo é que não basta orar. Tem que orar? Tem. Só que a oração tem que vir também equilibrada com uma gestão emocional. E nós vamos aprender isso aqui, tá? Nós vamos aprender isso aqui. Que preciso fazer uso lá na frente, eu vou falar para os irmãos bem explicado, mas eu preciso fazer uso de uma gestão emocional, eu preciso reger as minhas emoções. Não é as minhas emoções que tem que me dominar, é eu que preciso dominar as minhas emoções. E eu preciso aprender isso através de exercício, através de domínio próprio. O domínio próprio que está contido no fruto do Espírito é algo vou exercitar, eu preciso exercitar. Eu preciso todos os dias exercitar esse domínio próprio na minha vida. E o primeiro passo, claro que é eu primeiro reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa desequilibrada. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Eu preciso primeiro assumir para mim mesmo. Ora, dentro da igreja eu sou um anjo, fora da igreja eu me comporto como um demônio. Eu preciso reconhecer isso. Dentro da igreja eu sou uma pessoa tão diferente, aqui fora eu sou uma pessoa totalmente desorientada. Eu preciso reconhecer isso e agora eu vou fazer uma gestão emocional. Claro que orando, pedindo ajuda para o Espírito Santo, mas também me esforçando. Eu preciso me esforçar. Eu preciso ter essa prática, fazer essa gestão emocional. Salmista Davi, eu já falei aqui com os irmãos outras vezes, que o salmista Davi, ele fazia isso. Quando o salmista Davi conversa com a alma dele, o próprio Davi, o próprio salmista, ele vai conversar com a alma dele e ele vai dizer a alma dele, ele percebe que a alma dele está inquieta, ele percebe que a alma dele está angustiada, então ele vai conversar com a alma dele e ele vai dizer: por que estás abatida dentro de mim? Aí ele está dizendo, ele está autorizando, ele está dando ordem, ele está fazendo gestão emocional, ele está falando: espera em Deus, espera em Deus, ó alma, porque você ainda vai louvar o Senhor. Você vê que ele não permite com que as emoções o dominem, mas ele tem o comando das suas emoções. É quando somos levados, somos sábios e conquistamos a nós mesmos. Escute isso aqui. É as palavras do John Maxwell. Quando nós somos tolos, queremos conquistar o mundo. Mas quando somos sábios, conquistamos a nós mesmos.
E Davi aqui, ele conseguiu conquistar as emoções dele. Davi aqui conseguiu conquistar ele mesmo. E Davi está falando, olha, tu vai te comportar, alma. Eu não vou permitir com que as minhas emoções me rejam. Eu não vou permitir que os meus desejos venham dominar o meu ser. Não, eu vou dominar. Isso aqui é o domínio próprio. Isso precisa ser gerenciado nas nossas vidas. Então, nós vemos aqui que pessoas enfrentam muitos problemas sérios de comportamento. Muitos problemas sérios, porque são espiritualmente falando, são fiéis, mas tem sério problema de comportamento. Estou dizendo que não adianta orar, adianta, mas junto com a oração tem que ver essa gestão emocional. Quantas pessoas que oram muito, mas falam muito também. Oram muito, mas não têm o domínio da língua. Oram muito, mas não têm o domínio de si próprio. Não tem o domínio, eu falo mesmo, não dá. Ora muito, mas não consegue ficar quieto. Ora muito, mas age por impulso. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já disse. Então, queridos, não dá. Por quê? Porque está cuidando do espírito, mas não está cuidando do seu comportamento, não está cuidando da sua emoção. E precisa se equilibrar tudo. E esse comportamento, eu preciso fazer essa gestão e eu preciso usar o domínio próprio. O domínio próprio, querido, é eu me exercitando. Tá? Aí nós vemos também falta de controle de temperamento. Romanos capítulo 7, onde acabamos de ler o verso 15 a 19. Nós vemos e conseguimos compreender, queridos, que o escritor dessa carta, que foi Paulo, ele tinha um temperamento colérico. Paulo, ele era muito, esse temperamento de Paulo era um temperamento muito forte, muito determinado. E ele tinha dificuldade de conviver por causa do temperamento dele. Paulo tinha, se você olhar nos relatos bíblicos, você vai ver que Paulo tinha muita dificuldade de conviver por causa de um temperamento colérico, um temperamento forte, um temperamento determinado. Tinha características, claro, que muito boa no temperamento de Paulo, e quem tem esse temperamento colérico é o líder nato. O colérico é aquele que é a pessoa forte, determinada, ele não para nunca, ele está sempre conquistando, ele está sempre rompendo. Só que dentro desse caráter, dessa personalidade do colérico, também existe deficiência. E uma das deficiências no comportamento do colérico, e claro que nós estamos falando do personagem que é Paulo, ele tinha dificuldade de viver com as pessoas. Você vai ver que antes dele aceitar Jesus, esse comportamento dele era um comportamento violento. Porque todo colérico que não tem, que não aceitou Jesus Cristo ainda e não tem intimidade com o Espírito Santo, ele é violento, ele é sanguinário, ele gosta, da violência. E esse comportamento violento, antes da conversão dele, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 1, verso 1, verso 2. Mas quando ele aceita Jesus, querido, também não é fácil de lidar com Paulo, não. Porque nós vamos ver que Paulo, ele tem confronto com Barnabé. Você vai ver que Paulo, ele tem um confronto com Barnabé, ele tem, num dado momento da viagem dele, tem que se apartar de Marcos, e vem todo aquele confronto. Você vai ver que Paulo tem também confronto com Pedro. Tudo isso está na narrativa bíblica. Se você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 36, verso 40, e você vai ver que o fim de Paulo, escute isso aqui, o fim de Paulo foi sozinho. O fim de Paulo foi uma solidão. Paulo não tinha muitos amigos. Você não vê que Paulo tinha muitos amigos. E o fim dele é um fim sozinho. É um fim de solidão. Você vai ver que ele até escreve para Timóteo, reclamando da solidão dele, reclamando que ele passou por julgamento e ninguém estava lá, ninguém estava junto com ele, a não ser Deus, a não ser o Senhor. Você vê ele reclamando disso também, querido. Por quê? Por causa desse temperamento forte que ele tinha. Então, nós precisamos o quê? Controlar o nosso temperamento. Eu não vou falar aqui hoje, tá? Hoje é só uma introdução, é só o primeiro tópico, porque senão vocês já querem saber, pastora, o que eu faço? É tão ansioso que já está... Vou chegar no fim agora. Você vai ter que, calma aí, vai ser devagarzinho, tá? Então, falta de controle de temperamento, tá? Porque o tema hoje aqui, a busca do equilíbrio no ministério. Porque pessoas que têm chamados de Deus mantêm graves desequilíbrio. Primeiro, falta de integração entre espírito e corpo. Eu preciso cuidar de todos, não é só orar.
Tem que orar? Tem. Mas eu também preciso fazer uma gestão emocional. Eu preciso dominar minhas emoções, não é só orar. Tem muita pessoa, querido, que ora, mas ele não consegue deslanchar numa vida espiritual e um ministério, porque ele não tem controle das suas emoções. Não se controla. E é necessário ter o controle das suas emoções. Aí a falta do que? De controle de temperamento. Citamos aqui Paulo. Paulo, ele era colérico. Colérico tem as suas características, mas tem as suas deficiências. Então nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus venha em nós, e nós precisamos reconhecer onde estão as nossas fraquezas, onde estão as nossas fragilidades. Falta de preparo também é uma das características de pessoas que não conseguem se manter em um ministério, se manter como cristão. E agora, quando eu falo de falta de preparo, eu falo verdadeiramente para pessoas que têm chamados. Para as pessoas que reclamam, o Senhor Deus me fez uma promessa, o Senhor Deus me fez um chamado, o Senhor Deus falou comigo, mas eu não consigo desenvolver, eu não consigo deslanchar. Isso se chama falta de preparo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, nós vamos ver sobre isso. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode estar aí na sua casa. Nós vamos encontrar nos textos sagrados que Moisés, ele passou 40 anos no palácio e depois mais 40 anos no deserto se preparando. Lá no palácio de Faraó, ele recebeu conhecimentos que, claro, que serviu com certeza para ele desempenhar o chamado dele, porque se tornou um cientista lá no palácio, com Faraó, né? Aprendendo com toda a sabedoria, com toda a ciência faraônica. Ele vai crescer, né? Ele vai ter muitos conhecimentos. Só que aquele conhecimento não era o suficiente para ele desempenhar e desenvolver o que o Senhor Deus tinha para ele. Então, querido, nós vamos ver que agora Deus tira ele do palácio e leva ele para o deserto. E lá no deserto ele fica mais 40 anos se preparando. Paulo também se preparou durante 3 anos no deserto da Arábia. Davi também, querido, passou 30 anos, olha isso aqui, depois que foi ungido, 30 anos. Queridos, a falta de preparo é uma das coisas que mais prejudica o ministério e a chamada de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor Deus. Pessoas despreparadas, eles cometem muito prejuízo para a igreja, para a sua própria vida, para as pessoas. A pessoa despreparada, ela traz transtorno para ela mesma, ela traz transtorno para a sua família, ela traz transtorno para a igreja, para os membros, porque é pessoa despreparada, que não sabe como lidar com o outro, que não sabe como lidar com o próximo, que não sabe entender as fragilidades do outro. Pessoas despreparadas só saem cometendo erros e erros gravíssimos. Ontem eu conversava com os irmãos aqui no culto, e eu falava para os irmãos a respeito que Jesus Cristo no Getsemane, Lucas capítulo de número 22, Jesus Cristo no Getsemane, ele vai dizer aos seus discípulos, para os seus apóstolos, que ficassem em oração, porque Jesus sabia do perigo, da luta que eles estavam para enfrentar, mas os seus discípulos dormem. Lucas diz que eles dormem porque estavam tomados por uma tristeza muito grande. Claro que eu acredito nisso, que eles estavam tomados de tristeza, mas a tristeza não foi uma desculpa aceita por Jesus, porque quando Jesus volta e vê os seus discípulos dormindo, Jesus Cristo não vai passar a mão na cabeça deles, colocar eles no colo e dizer, vem aqui meus filhinhos, porque eu entendo que vocês estão tomados de tristeza e vocês estão com profundo sono. Jesus não vai fazer isso, pelo contrário, Jesus vai exortá-los. Mesmo Jesus sabendo que eles estavam tomados de tristeza, Jesus vai exortá-los e vai dizer, acorda, levanta, ora, para que vocês não venham à tentação. Não existe justificativa para pararmos de orar e para pararmos de buscar o conhecimento e o preparo nas nossas vidas espiritual, na nossa vida ministerial. Tem que ter preparo. E você sabe que quando eles acordam ali, que Jesus os acorda, eles se deparam logo em seguida com o quê? Eles se deparam ali com aquela multidão de gente que veio liderada por Judas, né? Judas tomando a frente, e veio os sumos sacerdotes, estão todos ali querendo prender Jesus e levar Jesus. Naquele momento, Pedro, ele saca ali uma espada.
Porque Pedro saca uma espada, porque Pedro não estava orando, porque Pedro não estava pronto, porque Pedro não estava preparado. Pedro pega então logo uma espada e Pedro vai agir segundo a espada, segundo a força, segundo a ótica humana. Isso é um Pedro que é totalmente desequilibrado, você sabe disso. Pedro era sanguíneo, Pedro agia pelo impulso, Pedro não pensava no que ia fazer, no que ia dizer, vinha as emoções e no calor da emoção ele agia. E ele vai e atinge uma pessoa inocente. Quantas vezes pessoas despreparadas, ora muito, ora, tá andando com Jesus, tá na caminhada, tá vendo milagre, tá vendo milagre, ele conhece de milagre, ele conhece de Bíblia, porque ele anda com Jesus, ele tá nos cultos, ele tá nos ensinamentos, ele sabe de tanta coisa, só que não consegue controlar a si mesmo. E aí traz prejuízo para o reino, traz prejuízo para ele mesmo, traz prejuízo para a família dele, traz prejuízo para um monte de gente, porque não está preparado, porque não consegue dominar suas emoções. E o programa CNA aceitou esse desafio. Quem nos desafia é Jesus, querido. Eita, é Jesus que nos desafia pela manhã e fala, bora falar sobre equilíbrio. Eu aceito o desafio, sou confrontada, mas eu não quero ser confrontada sozinho. Eu aceito o desafio de ser confrontada e levar o confronto para você, querido ouvinte do programa Semear, que nós precisamos nos posicionar e tomarmos para nós esse conselho e equilibrarmos as nossas vidas. Tem que se esforçar, tem que ter esforço, querido, tem que ter esforço, nós vamos aprender. Aí Pedro acerta lá a orelha do servo, do sumo sacerdote, alguns chamam ele de Malco. E aí, querido? Olha aí, acertando o inocente, ferindo o inocente. E quantas pessoas, porque não estão preparadas, não são equilibradas, fere os inocentes. Meu Deus, machuca pessoas inocentes, joga fora, lança fora aquele que Jesus chamou, porque não está preparado, porque não se preparou, porque não está pronto, mas quer liderar, quer estar na chamada. Ou Jesus até chamou mesmo, mas se Jesus te chamou, meu filho, vai se preparar. Se Jesus te chamou, meu filho, vai se preparar. Você precisa estar preparado. Jesus te chamou, eu creio que Jesus te chamou, mas você precisa se preparar. Você precisa ir para o deserto, precisa ficar pronto, para não sair machucando e ferindo as pessoas e ferindo você mesmo. Naquela ocasião, Pedro compra uma briga muito grande para ele. Tem um monte de soldados ali. Com certeza os soldados vieram para cima de Pedro enfurecido, mas graças a Deus que Jesus estava ali. E Jesus vai reparar o estrago que Pedro fez. Se não fosse Jesus, querido, se não fosse Jesus curar aquela alma que muitas vezes você feriu, eita Deus. Se não fosse Jesus curar aquele coração que você muitas vezes, eu e você, a gente fere sem sabedoria, sem sensatez, lança palavras erradas, fala coisa errada, tem atitude errada, sai ferindo um monte de gente inocente, mas graças a Deus que Jesus é bom e Jesus vai lá e cura, e restaura, e verte o bálsamo dele. Mas eu encerro aqui, claro, nem comecei a introdução aqui para os irmãos. Amanhã eu vou pretendo claro, que começar um pouco mais cedo com vocês. Mas só para dar um gosto para vocês e vocês semear essa programação e vir junto conosco nessa série de estudo. Se equilibra, querido. Se equilibra. Eu fico muito feliz porque o nosso Jesus é tremendo, extraordinário. Que Jesus Cristo cura as feridas e repara os estragos, que muitas vezes fazemos sem sabedoria por não buscarmos de Deus o preparo. E o Senhor Deus vai dar para nós, através dessa série de estudo, condições, entendimento, para buscarmos o equilíbrio para as nossas vidas. Graças a Deus que Jesus vai lá e cura o coração do seu filho. Graças a Deus que Jesus vai lá e cura o coração da sua esposa. Graças a Deus que Jesus vai lá e cura o coração do teu esposo. Graças a Deus que Jesus vai lá e cura o coração daquele membro, daquele membro, daquela irmã. Graças a Deus que Jesus se compadece de nós, porque o que tem de obreiros desequilibrados, de líderes
desequilibrado, que sai ferindo, de pai desequilibrado, de esposo, de esposa, tudo desequilibrado, tá todo mundo orando, tá todo mundo mantendo o quê? O espírito tá fervoroso, tá cantando, tá profetizando, né? Mas em questão emocional, misericórdia, né? Tá andando com Jesus, sabe tanta coisa da Bíblia, ixi, meu Deus, ele sabe de milagre, já viveu tanto milagre, já andou sobre as águas, já pegou moeda na boca de peixe, querido, já viu morto ressuscitar, você precisa de ver, você vai conversar com ele é o cara, você vai conversar com ele, é a mulher, é a do reteté, ela anda lado a lado com Jesus, é íntima de Jesus, tá? Mas na hora do momento de dificuldade não sabe resolver e fere. Na hora do momento de crise, porque não está onde Jesus mandou estar, porque não está pronto, não está preparado, fere, machuca, magoa. Vai fazendo um monte de ferida. Mas graças ao bom mestre, que vai lá e repara. Mas até quando nós vamos ficar dando? Só que o negócio é assim, eu quero que você entenda essa narrativa. Eu vou falar assim, mas ainda bem que Jesus vai curar, só que Jesus vai curar. Só que antes de Jesus curar, machucou, doeu, sangrou. Teve dor. Antes de Jesus curar, feriu muito. Muito, 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 muito. Aí nós podíamos pensar um pouquinho nisso aqui, se consertar, andar da maneira correta e parar, querido, de ferir os outros. Porque tem pessoas, agora eu vou numa realidade agora. Tem pessoas que têm até essa capacidade, resiliência, de ir aos pés de Jesus e buscar por cura. Mas tem outros que não conseguem ir aos pés de Jesus e buscar por cura. E estão até hoje feridos e andando por aí tudo machucado, por causa de pessoas que são emocionalmente falando tudo desequilibrado. Tem pessoas que nem têm fé mais, que nem acredita mais, por causa de mau comportamento, de pessoas que não têm equilíbrio. Eu te convido a acompanhar essa série de estudo junto conosco no decorrer desses